Bom, pessoal, retomando aí o estudo dos processos de industrialização atrasada, eu retomo com a indicação de que essas industrializações elas são consideradas industrializações atrasadas porque elas se deram em condições externas e internas diversas daquelas da Revolução Industrial Primeira, que foi a Revolução Industrial Inglesa. Então, na primeira aula, nós discutimos as modificações do ponto de vista externo, ou seja, essa fase concorrencial do capitalismo, e hoje a gente vai estudar justamente as condições internas para esse processo de industrialização, ou seja, a superação do passado feudal desses países, sobretudo com exceção, claro, dos Estados Unidos, e indicar como que a estrutura social, né, baseada na pequena propriedade, no baixo desenvolvimento do capital comercial, da agricultura capitalista e das manufaturas, ajudaram ou dificultaram o processo de industrialização desses países. Ok? A gente vai discutir basicamente a história dos Estados Unidos, da França e do Império Prussiano, que vai se tornar a Alemanha. Ok? Vai ser uma discussão muito rápida, na medida do possível, só para a gente delimitar um pouco as linhas gerais nas quais se deram essas industrializações, tá certo? Então, só começando aqui pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem uma história diferente de toda a história europeia. Ele é uma colônia, mas ele também é uma colônia muito diferente, por exemplo, do Brasil, que é uma colônia que surgiu para a produção de artigos tropicais de grande valor no mercado internacional. Os Estados Unidos, na verdade, ele se povoa, sobretudo no século XVII. Tem uma grande imigração que é decorrente da própria Revolução Inglesa e dos cercamentos e da é uma espécie de fuga da população inglesa que está perdendo seus direitos, seu acesso à terra, o seu direito de crença, e aí eles buscam refundar a sociedade nos Estados Unidos, ok? Ao longo dos séculos 17 e 18, o que a gente conhece como Estados Unidos hoje, ele teve uma estrutura social muito diferente em duas regiões. Então, ele teve uma disparidade regional e uma estrutura social diversa nessas duas regiões. O sul dos Estados Unidos foi uma região que, embora tenha sido a princípio colonizada com objetivos de povoamento, ele acabou se tornando uma região basicamente baseada no trabalho escravo e na produção de artigos de grande valor no mercado internacional, artigos tropicais, ok? O algodão, o tabaco, o anis. Essa organização da produção acabou sendo feita em grandes propriedades monocultoras, ou seja, que se produzia um único artigo, um único produto. Então havia as fazendas especializadas em algodão, especializadas em tabaco e etc., todas com trabalho escravo. Essa produção ela era vendida para a Inglaterra e ela está dentro do sistema colonial. A compra e a venda desses produtos ela era controlada pelos comerciantes ingleses, pelos comerciantes metropolitanos. E em decorrência disso, os lucros desse comércio e a extração do excedente acabava sendo canalizado para a metrópole, ok? Então essa é a estrutura no sul escravista, o sul escravista que vocês devem conhecer de filmes como o Django ou O Vento Levou, que é um livro muito importante, que é um filme baseado num livro, né? Que mostra justamente a guerra civil entre o sul e o norte, aí já no século XIX, né, 1660, 61. E aí a gente tem uma outra região que seria o norte e o centro, né, ou a gente pode chamar também do nordeste, né, que foi uma região na qual predominou o trabalho livre, não o trabalho escravo, mas o trabalho livre, e a produção não era de exportação, mas era uma produção de subsistência. Em grande medida em pequenas e médias propriedades também. Tá certo? Então, o norte e o centro, ou o nordeste dos Estados Unidos, na verdade, ele tinha um clima muito semelhante ao europeu, então não era possível você produzir artigos
de grande valor no mercado internacional de artigos tropicais, tá certo? Então o que se produzia ali na região do norte centro, do nordeste, era alimentos, se extraía madeira, a madeira era fundamental para a construção naval e para as próprias construção de manufaturas e na construção civil ela era muito usada antes do ferro, a madeira era a matéria-prima fundamental para isso. As peles, havia uma pesca muito importante nessa região, o artesanato e a manufatura. A manufatura que vai se desenvolver nos Estados Unidos vai ser uma manufatura de construção naval e também uma manufatura de destilarias, tá certo? E além de manufatura têxtil de pequeno porte, de artigos, tudo aquilo que é necessário para a subsistência. O Nordeste ele estava organizado através de um comércio de cabotagem, ou seja, um comércio que ia pela costa, daí a importância da própria construção naval. Como eu disse, era uma organização baseada na pequena e na média propriedade. As exportações elas eram, digamos, subsidiárias, tá certo? Não era o principal foco da produção, não era a exportação, mas era o consumo interno. Por não ter essa predominância da produção, da exportação, e por ter uma produção ligada ao próprio consumo, à própria subsistência, os lucros do comércio dessa produção não era controlado pelos comerciantes ingleses, mas era controlado pelos mercadores, pelos comerciantes norte-americanos. Então, os lucros desse comércio, que era muito menor do que os lucros desse grande comércio de exportação e do grande comércio de escravos também, que também era controlado em grande parte pelos mercadores ingleses, esse lucro no Nordeste ele era um lucro pequeno, mas ele era um lucro retido internamente. Isso vai ser muito importante para moldar um pouco a história dos Estados Unidos. Então, quando a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando dessa região aqui, das 13 colônias, tá certo? Que são as colônias primitivas dos Estados Unidos. Quando a gente fala sul dos Estados Unidos, está falando mais ou menos dessa região. Aqui já é o norte, aqui já seria o centro, né? E aqui o norte. A gente fala nordeste quando a gente pensa Estados Unidos como um todo, ok? Bom, o nordeste dos Estados Unidos ele vai se beneficiar ao longo do século XVIII de modificações na geopolítica internacional e da relação das metrópoles com as colônias, tá certo? Então, sobretudo aí depois do final do 17, da segunda metade do 17 no 18, aumenta muito os conflitos entre as metrópoles, as guerras dentro da Europa. E essas guerras elas acabaram dificultando que os países europeus fizessem o comércio com as suas colônias ou então que abastecessem as suas colônias com matérias-primas e com manufaturas, com alimentos e com manufaturas. Tá certo? Então, embora as colônias continuassem vendendo, as metrópoles elas estavam em guerra. Então, o primordial dos recursos estava voltado para o próprio território europeu. Na escassez de alimentos e de manufaturas, vai ser o Nordeste dos Estados Unidos que vai se tornar o grande fornecedor desses produtos para as colônias no Caribe, as colônias espanholas, francesas, holandesas e até mesmo inglesas, obviamente. Ok? Então, os Estados Unidos ele passa a fornecer alimentos, animais de tiro, né, bois e cavalos, madeira e destilado para as colônias. Ele vende tudo isso para essas colônias e, em troca, o que ele compra? Ele compra algumas matérias-primas, algodão, tabaco e melaço de cana. Tá certo? Esse melaço de cana de aqui vai ser utilizado vai ser processado nas destilarias do Nordeste dos Estados Unidos para produzir o rum. O rum que vai ser uma mercadoria muito importante no comércio de escravos. Então, os Estados Unidos passa a assumir, o Nordeste dos Estados Unidos passa a assumir, digamos, um papel de metrópole para essas colônias das Antilhas, tá certo? Um comércio que é feito em navios norte-americanos, então isso garante também lucro para os comerciantes, não só para os produtores de alimentos e etc.
esse superávit que os Estados Unidos têm com as colônias, né, com as Antilhas, ele começa a ter recursos para financiar mais importações da Inglaterra. E outra coisa que é muito importante, essa região começa a entrar também, esses comerciantes norte-americanos, eles começam a entrar também no tráfico de escravos. Então eles usam os artigos que eles compram nas Antilhas, como o tabaco e depois o melaço que ele transforma em rum, o próprio trigo que ele produz, os tecidos que ele também produz a partir da matéria-prima, seja do sul dos Estados Unidos, seja das colônias, e vai trocar por escravos. Esses escravos eles são vendidos para o sul escravista dos Estados Unidos e para as colônias das Antilhas. Então o que acontece? O Nordeste dos Estados Unidos começa a ter um desenvolvimento muito mais parecido com o desenvolvimento das metrópoles do que com uma condição de colônia produtora de artigos primários baseada no trabalho escravo e na grande propriedade monocultora. Tá certo? Quando eu falo das Antilhas, eu estou falando dessas ilhas aqui. Aqui a gente tem colônias espanholas, tá? Aqui é Cuba, colônias francesas e holandesas. Aqui a gente tá o Haiti, aqui diversas outras ilhas que eram inglesas, francesas. Tudo isso aqui vai acabar sendo uma área de influência do Nordeste dos Estados Unidos. Então daqui se faz um comércio direto com as Antilhas. De forma que vai se cristalizando uma estrutura econômica muito diferente entre o Nordeste e o Sul. O Sul continua comunidades dependentes da metrópole, ou seja, grande propriedade monocultura com trabalho escravo, voltada para a exportação de algodão e de outros artigos para a Inglaterra, e necessita, portanto, desse comércio unilateral justamente para vender, para escoar essa produção. Já as colônias do Nordeste dos Estados Unidos, elas passam a ter uma dinâmica própria, baseada não nos interesses da metrópole, mas nos interesses locais. Então ela desenvolve e diversifica o artesanato, a manufatura, o comércio, a navegação, a construção naval, tá certo? Tudo isso faz com que os Estados Unidos produza cada vez mais artigos e passe a importar cada vez menos manufaturas da metrópole, da Inglaterra, ok? Daí que no século XVIII a Inglaterra vai tentar, através de pressão, reenquadrar o Nordeste nos Estados Unidos como o comércio colonial. E é isso que vai dar origem à independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias, que foi uma dependência muito problemática, porque o sul dos Estados Unidos ele não queria se tornar independente, ele não tinha interesses tão fortes assim, tão contraditórios com a sua própria metrópole, ok? Mas o que acontece é que a gente tem essa revolução de independência, né, as guerras de independência, aí, em 1776, as 13 colônias se declaram independentes da metrópole, e isso garante aí uma reorganização desse território, desse novo Estado que vai surgir no final do 18. Ok? Então, o Estado pós-independência, o que ele vai fazer? Ele vai garantir, ele vai tomar uma série de medidas de política econômica para assegurar o desenvolvimento da produção manufatureira, da produção agrícola e das atividades comerciais. Certo? Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer uma política de proteção tarifária, protegendo as atividades internas. Ela vai decretar leis de navegação, assim como a Inglaterra declarou os atos de navegação no século XVII. Ele também vai expandir o comércio que toca a região dos Estados Unidos, tem que ser feito por navios norte-americanos. Ele vai incentivar também a navegação fluvial, ou seja, a navegação dentro do próprio território dos Estados Unidos, e construir estradas e pedágios e criar uma estrutura de comércio para tentar unificar os mercados. Outra medida muito importante é a ocupação da fronteira, então os Estados Unidos vai criar uma série de medidas para incentivar que imigrantes mudem para os Estados Unidos, garantindo o acesso à terra, o acesso e a propriedade da terra para esses imigrantes, com isso vai ocupando a fronteira.
E os Estados Unidos também vai ter um papel muito importante aí durante a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, porque a Marinha norte-americana ela vai se tornar um elemento importante aí nesse novo equilíbrio de forças durante as guerras napoleônicas, tá certo? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, a gente tem toda essa incorporação de territórios, né? Então, logo em seguida, a independência dos Estados Unidos, tá? Então, a fronteira está avançando, tá? Aqui, os Estados Unidos vai adquirir toda essa região aqui, que pertencia à França, em 1803 também. Então, os Estados Unidos está aumentando o seu território, né? E vai aumentar ao longo de todo o século XIX. Vai tomar isso aqui aqui, enfim, ele já está matando os índios, está tomando as terras indígenas, depois ele vai fazer guerra contra o México para anexar essas terras, etc. O Texas era um território espanhol, na verdade, essa região aqui também, Los Angeles, né? Tudo isso vai ser incorporado aí pelos Estados Unidos ao longo do século XIX. Então, a feição dessa nova nação vai se modificando aí entre o 18 e o 19. Depois da independência, o que vai acontecer? O comércio, os comerciantes do Nordeste dos Estados Unidos vão começar a controlar o próprio comércio do algodão feito pelo Sul escravista. E os banqueiros do Nordeste vão financiar essa produção. Tá certo? Então a gente tem aí que o Nordeste dos Estados Unidos vai começar a se tornar importante para a própria dinâmica da sociedade escravista do Sul dos Estados Unidos. Bom, a expansão da fronteira agrícola, a gente já viu, esse desenvolvimento da indústria naval, né, da construção naval, desenvolvimento da mineração, do ferro, da metalurgia, de manufaturas de instrumentos agrícolas, de bens de consumo. Logo, os Estados Unidos conseguem integrar um comércio entre o Nordeste e o Sul que estava ligado com a Europa agora fica mais integrado do ponto de vista comercial com o Nordeste, e isso aumenta o mercado interno. E também no início do século XIX, os Estados Unidos vai começar a importar as máquinas e vai implementar uma indústria têxtil no Nordeste dos Estados Unidos. Tá certo? Então a gente tem aí um conjunto de circunstâncias que faz com que, já no início do século XIX, os Estados Unidos incorporem essa indústria têxtil disponível a partir da Inglaterra. Ok? Então aqui a gente tem aí as principais características do que está acontecendo nos Estados Unidos e no final nós temos aí a implementação da indústria têxtil. A França tem uma história diferente. A França foi um país feudal até 1789, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela acaba com os direitos feudais, acaba com toda a legislação e as distinções criadas pelo feudalismo. E a Revolução Francesa ela consegue garantir o acesso dos camponeses, dos pequenos proprietários, à terra. Então a terra ela não é tomada, ela garante aí que uma parcela considerável da população ainda assim consiga ter um acesso às suas condições de subsistência, um acesso à terra. A Revolução Francesa também acaba com as regulamentações dos ofícios, né? Essa outra instituição feudal que diz que para você ser artesão você tem que trabalhar 6, 7, 8 anos numa oficina, os preços são regulados, a qualidade é controlada e etc. Então eles abolem essas regulamentações feudais, a Alemanha vai fazer a mesma coisa, e vão surgir também e acaba também com as grandes companhias de monopólio, as grandes manufaturas reais, né, que existia na França. Então a França tinha uma grande manufatura estatal, por exemplo, para produzir móveis de luxo. Então isso tudo acaba, tá certo? Vai iniciar, digamos, aí uma certa integração com a iniciativa privada maior, ok? Por sua vez, o Estado vai criar um protecionismo para a agricultura e para a manufatura francesa, tá certo? A manufatura francesa prospera aí a partir da Revolução Francesa.
Eu não sei se eu mencionei numa aula para vocês, mas as manufaturas francesas estavam tão desenvolvidas quanto as inglesas num determinado período, o que fez com que a Revolução Industrial não acontecesse na França foi justamente a dificuldade que a França teve de acessar o algodão, de acessar essa matéria-prima fundamental, porque a França não tinha colônias aí no final do século, perdeu a grande parte das suas colônias no final do século XIX. O Estado também vai financiar as obras de infraestrutura para unificar o mercado interno, ou seja, a criação de canais, de estradas, de portos, também a navegação fluvial e etc. Mas a França tem algumas dificuldades. Essa manutenção dos pequenos proprietários agrícolas, ela acabou gerando uma agricultura pouco dinâmica. Tá? Então a França teve uma lentidão maior em incorporar progresso técnico e ampliar o poder de produção da sua agricultura. Outra grande dificuldade foi justamente a perda de colônias, isso significa a perda de matérias-primas baratas para as manufaturas e um mercado que garantisse demanda não só para as manufaturas, mas também para a agricultura. E a França teve aí a sua marinha mercante destruída, sobretudo durante a Revolução Francesa e depois com a ascensão do Napoleão e as guerras que o Napoleão vai fazer em toda a Europa. Porém, ao longo do século XVIII, lentamente a agricultura e a manufatura se expandem, surge também um sistema bancário importante para financiar as atividades na França e a França também acaba implementando uma indústria têxtil, mas aí também importando máquinas e equipamentos da Inglaterra. Então, a mesma coisa aqui, a gente tem, né, o conjunto de transformações por que passa a França após a Revolução Industrial, após a Revolução Francesa, e aí a gente vê também a implementação da indústria têxtil. A coisa é um pouco mais complicada no que a gente conhece hoje como a Alemanha. Né? A Alemanha passa a existir no final do século XIX somente, como Império Prussiano. Antes disso, o que a gente tinha era um mosaico, era um conjunto muito grande de pequenos estados autônomos, alguns principados, algumas pequenas monarquias e etc., algumas comunas independentes. Tá? Uma delas é a Prússia, que vai capitanear essa unificação. O que elas tinham em comum, sobretudo, era o idioma, a língua alemã. Em todo esse território que havia era o predomínio da servidão, portanto, do feudalismo. O feudalismo não tinha sido abolido nessa região, digamos, central da Europa. Os ofícios também estavam regulados, e aí a gente tem o que a gente chama de via prussiana de modernização, ou como outros autores chamam, de modernização conservadora. Tá? Se a Revolução Francesa foi feita pela burguesia destruindo, acabando com as prerrogativas feudais, na Prússia, essa via prussiana de modernização acabou sendo feita numa associação da burguesia, ligada às manufaturas e também ao comércio, com a nobreza fundiária, que não perdeu o monopólio da terra e os seus privilégios. Ok? Então foi uma revolução burguesa que não implementou as principais bandeiras, digamos assim, da burguesia, como a igualdade, como a abolição dos direitos feudais, a igualdade de oportunidades e etc. Como que se deu essa unificação, né? A Prússia foi percebendo que esse conjunto de estados autônomos, eles não se comunicavam muito entre si. Então você tinha todos esses estados cobravam tarifas muito diferentes. Se você quisesse transportar uma mercadoria passando por 3 ou 4 comunas ou principados, você ia ter que pagar imposto nesses 4. Então começa aí uma política de tentar fazer uma união aduaneira, né? No sentido de de diminuir as barreiras alfandegárias e unificar os impostos sobre a circulação de mercadorias. Isso é chamado Zollverein, Zollverein, talvez.
Isso também vai tentar unificar as tarifas de comércio exterior para incentivar, digamos assim, o comércio dessa região com o resto da Europa, tá certo? A Rússia, que seria a Prússia, que seria assim um desses principados que tem um poder econômico e militar maior, ele começa a encabeçar, a dominar esses outros territórios e unificar todos eles sob o domínio disso que vai ser o Império Prussiano, certo? Aí o grande imperador é o Guilherme e essa política de anexação é feita pelo grande chanceler Bismarck, ok? Nesse processo, o que acontece? A libertação dos servos, só que essa libertação é feita com indenização para os proprietários, as terras são demarcadas e as terras não pertencem mais aos servos, as terras vão pertencer aos senhores feudais e os servos imediatamente vão se tornar trabalhadores sem acesso à terra e, portanto, trabalhadores assalariados. Tá? O Império Prussiano também vai eliminar as regulamentações de ofício e vai avançar as manufaturas, vai proteger as suas manufaturas também da concorrência estrangeira, proteger a sua agricultura e vai, portanto, assim como os outros países, adotar uma indústria têxtil, assim como Estados Unidos e França já fizeram. E assim como esses países também vai unificar os seus territórios, né, através da construção de canais, de rodovias e de uma infraestrutura, grande parte dela, ou sobretudo, essa infraestrutura vai ser financiada pelo Estado. Ok? Então, quando a gente olha os três processos, a gente tem o papel fundamental do Estado com a proteção tarifária para garantir proteção às manufaturas, proteção à agricultura, o Estado investindo na unificação do território nacional, o Estado também criando condições para o desenvolvimento do comércio e da produção interna, seja ela agrícola ou manufatureira, tá certo? Quando a gente olha esses três países, a gente percebe que tem muitas coisas em comum, mas uma delas a gente tem que destacar que é justamente a indústria têxtil. Todos esses países implementaram a indústria têxtil importando as máquinas e os equipamentos da Inglaterra, tá certo? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a industrialização inglesa começou com a indústria têxtil. E agora a gente tem que reinverter a pergunta e pensar o seguinte: a implementação da indústria têxtil garantiu a industrialização desses países? Uma vez que a Inglaterra se industrializou, bastava você importar a indústria têxtil, máquinas têxteis, para você ser um país industrializado, para você ser uma economia industrializada? Ok? Quero que vocês pensem nisso, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem... O Brasil importa muita manufatura têxtil ali no final do 19, começo do 20. Isso garantiu que o Brasil, por exemplo, fosse uma nação industrializada? Ok? Então essa é a questão que a gente tem que ter em mente para a gente prosseguir aqui no curso. Tá certo? E aí a grande resposta para a questão é que a indústria têxtil, por si só, ela não é suficiente para tornar uma nação industrializada. Tá certo? Sobretudo se esses países colocam limites a essa própria indústria têxtil, tá certo? Em que sentido? Ora, você tinha uma indústria têxtil moderna, industrial, que convivia com outras formas de produção arcaicas, outro tipo de produção que não a têxtil ainda era manufatureira e ainda era artesanal. A indústria não se generalizou nesses países. Ok? E aí a gente consegue entender um pouco melhor as condições externas e internas nos quais esses países se industrializaram, tá certo? Ora, quando esses países implementam a sua indústria têxtil, eles não têm mercados
suficientes para que essa indústria têxtil dinamize as suas economias como dinamizou a economia inglesa. Por quê? Porque eles não têm mais colônias, ou eles eram colônias, no caso dos Estados Unidos. Os mercados externos já estão controlados pela industrialização inglesa, tá certo? Então você não tem um grande mercado demandante de produtos têxteis para garantir essa produção têxtil na mesma escala que existia na Inglaterra. E aí a opção seria vender no mercado interno, mas os mercados internos eles estão em construção ainda, eles têm um tamanho reduzido se comparado com os mercados, com o mercado interno da Inglaterra, que levou 3 séculos para ser constituído, tá certo? Ou seja, a implementação desse ramo têxtil não foi uma exigência interna das economias, como foi no caso da Inglaterra, que tinha uma enorme demanda reprimida de manufaturas têxteis, de produtos têxteis, e tão logo implementou essa indústria, a produção disparou. Ok? Então, a implantação do ramo têxtil nessas economias de industrialização atrasada, ela ocorreu simplesmente porque havia uma disponibilidade de máquinas e equipamentos no mercado mundial. Ou seja, a indústria têxtil sozinha não foi capaz de criar um processo de industrialização, não foi capaz de revolucionar a produção e subordinar os diversos capitais, o capital comercial, o capital agrícola, o capital manufatureiro, aos interesses dessa indústria, porque essa indústria ela era reduzida, ok? Então, para a gente entender essas industrializações atrasadas, a gente precisa perceber justamente isso aqui, ó. A indústria têxtil conviveu com manufaturas, ela não tinha mercados externos, o mercado interno era reduzido e ela, na verdade, aconteceu com uma baixa, ela aconteceu sobretudo porque havia essa disponibilidade de máquinas e equipamentos no mercado externo, tá certo? Portanto, o impacto da construção ferroviária é que vai ser fundamental para impulsionar a industrialização nesses países, tá certo? Então foi a construção ferroviária que deu início ao processo de industrialização. Por quê? Com as ferrovias eu consigo integrar os mercados, ou seja, com as ferrovias eu consigo chegar em áreas que até então tem pouca comunicação, eu penetro em áreas que até então eram autossuficientes. Com as ferrovias eu reduzo o preço dos fretes e eu consigo ampliar, e aí sim eu consigo levar esses produtos industriais, esses produtos têxteis para outras regiões do país, tá certo? As ferrovias acabam valorizando as terras agrícolas e estimulando também os investimentos nesse tipo de produção, na produção agrícola, na produção de alimentos. E as ferrovias, o setor de comércio, o setor de transportes, mais o desenvolvimento da agricultura, mais os estímulos a ampliar a produção têxtil, vai criando uma massa de salários cujos trabalhadores, na verdade, vão demandar maior quantidade de tecidos e aí vai estimular a indústria têxtil, tá certo? Então vejam só, a ampliação dos mercados de meios de produção, ou seja, ferro, carvão e máquinas, o surgimento dessa metalurgia, dessa mecânica e dessa mineração, vai passar a contar com uma demanda cada vez maior gerada pela ferrovia e vai contar também e vai gerar uma dinâmica, melhor dizendo, para a produção têxtil. Ok? Então vejam só, nos Estados Unidos, na França e na Alemanha, essas modificações que foram ocorrendo ao final do século XVIII, início do XIX, foi que permitiu que, com a construção ferroviária, essas economias reagissem incorporando o tipo de produção inglês e a produção e o setor de bens de produção, tá certo? Então esses países eles vão conseguir
Então, logo eles passam a implementar as ferrovias, eles conseguem produzir os insumos para esse setor de bens de bens de capital, tá certo? E aí é a instalação do setor de bens de produção que, na verdade, vai viabilizar o avanço do setor de bens de consumo. Então é somente com a construção ferroviária que eu consigo garantir viabilidade, demanda e mercados para o setor de bens de consumo, para o setor têxtil. E é aí que eu consigo fazer a integração entre o setor de bens de produção, de bens de consumo, com o setor agrícola. Tá certo? E aí esses países de industrialização atrasada, eles conseguem responder às demandas desse setor de bens de produção implementando as indústrias ou importando de início o carvão e o ferro e o material ferroviário e as máquinas da Inglaterra, tá certo? Então as industrializações atrasadas, ela tem essa primeira fase têxtil, mas essa primeira fase têxtil não gera uma industrialização. É somente com as ferrovias que a gente tem a integração do mercado interno, que a gente tem a incorporação de terras, que a gente tem a valorização da propriedade, que a gente tem a expansão do trabalho assalariado, e com isso a gente cria uma massa de consumidores para os produtos têxteis. Tá certo? Então, se a gente for pensar bem, é o setor de bens de produção que viabiliza, ou seja, que permite a existência desse setor de bens de consumo. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Que as etapas da industrialização atrasada são inversas, se a gente pensar, em relação à Inglaterra. Por quê? A Inglaterra implementa sua indústria têxtil, essa indústria têxtil é muito próspera, tão próspera que ela gera capitais que vai permitir o investimento em ferrovias. Aqui não. A indústria têxtil por si só não gera demanda nenhuma, não gera uma modificação da produção. É a implementação das ferrovias do setor de bens de capital que, por sua vez, vai criar demanda e vai permitir a expansão da indústria têxtil. Tá certo? Então, o que a gente tem é isso aqui, ó, é uma inversão do processo de industrialização. Isso é muito importante. Por isso que nenhuma industrialização é igual à industrialização da Inglaterra. Por isso que as outras industrializações têm processos diferentes. Por quê? Vamos pensar aqui, ó, vamos retomar para ficar bem claro. A Inglaterra ela começa com o setor de bens de produção, ou seja, com o setor têxtil, aqui entre 1760 e 1780 e vai até a década de 20 e de 30. Tá certo? Depois que ela implementa o setor de bens de produção, carvão, ferro e aço ligado aí à construção ferroviária. A industrialização atrasada não. Ela precisa implementar esse setor de bens de produção, esse setor ligado à construção ferroviária, e só então ela consegue viabilizar a industrialização no setor de bens de consumo. Tá certo? Então o processo é invertido nesses dois modelos de industrialização. Por isso que a gente chama a industrialização primordial, industrialização primeira, né, industrialização pioneira inglesa, e as outras industrializações. Elas são atrasadas porque as condições externas para a industrialização e as condições internas são muito diferentes das condições que a Inglaterra teve. Tá certo? E aí o grande exemplo é isso. Ela pôde contar com a técnica, os capitais ingleses, e essas industrializações atrasadas foram feitas num processo inverso ao inglês. Tá certo? Ora, e aí a gente tem esse problema aqui que é justamente a descontinuidade dos mecanismos de financiamento. Se na Inglaterra foram os capitais da indústria têxtil que permitiram o financiamento das ferrovias, da onde vai surgir o recurso para você implementar as ferrovias aqui, sendo que você não tem uma indústria têxtil com capital nos países de industrializações atrasadas. Então a gente tem uma descontinuidade aí nos mecanismos de financiamento.
Os países atrasados, portanto, eles tinham estruturas de capitais incompatíveis com as necessidades de financiamento do setor de bens de produção, tá certo? Essa industrialização do setor de produção significaria um salto, uma descontinuidade, uma ruptura do ponto de vista da estrutura produtiva. Uma ruptura que não é uma ruptura do ponto de vista tecnológico, tá certo? Porque a tecnologia ela já estava disponível. Ela é uma ruptura, sobretudo, na necessidade de você encontrar mecanismos de financiamento para implementar o setor de bens de capital nessa economia. Tá certo? O problema, portanto, está concentrado na centralização, na organização, na reunião dos capitais para financiar essa industrialização. Tá certo? As industrializações atrasadas, elas não foram feitas por mecanismos de mercado, tá certo? Mas o Estado teve um papel fundamental criando as condições para essa implementação do setor de bens de capital via centralização de recursos. Então o Estado ele estimulou a formação de companhias, ele garantiu rentabilidade dos investimentos, ele forneceu créditos, ele estabeleceu planos nacionais de transporte, tá certo? Em alguns casos foi o próprio Estado que bancou as linhas ferroviárias, tá certo? Então o Estado tem aí um papel fundamental. O Estado muitas vezes ele era o garantidor para obter empréstimos internacionais para companhias nacionais, para companhias internas, fazerem os investimentos necessários. Então, foi possível contar também com a participação do capital estrangeiro, sobretudo o capital inglês, no financiamento desses processos industriais. Ok? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a construção ferroviária ela foi financiada através de uma legislação que permitiu a formação de grandes trusts, ou seja, de grandes companhias que operavam em diversos setores produtivos. Então, a companhia ela era não só responsável pela extração de carvão ou pela extração de ferro, mas ela processava esses ferros e ela própria fazia os artigos de metal. Ela era também uma indústria siderúrgica, uma indústria metalúrgica, e produzia peças para essa produção. Ou essa grande companhia também tinha ações de companhias ligadas ao transporte de mercadorias, tá certo? Então a gente pode dizer que o Estado aqui ele tem um papel fundamental porque ele cria uma legislação que permite a concentração desses capitais, muitas vezes privados, mas também com apoio, com investimentos estatais. Na França, o Estado investiu pesadamente na construção ferroviária, nos investimentos em serviços públicos, como, por exemplo, iluminação, transportes, modernização de portos, estradas, na criação de uma indústria pesada, nessa indústria de bens de produção, siderurgia, metalurgia, na criação de uma dívida pública, assim como a Inglaterra. Os Estados Unidos também vai fazer isso. A Alemanha contou, por sua vez, com os bancos de investimento, tá? Que eram bancos criados com recursos estatais que garantia financiamento de longo prazo, fornecimento de crédito para essas plantas industriais que iam surgir, tá certo? Então era um banco que dava empréstimos a taxas baixas para ser pago em 10, 15 anos, tá certo? E não cobrava nos primeiros anos, justamente para viabilizar a implementação desses setores, tá certo? Então foram basicamente o Estado e os bancos de investimentos que libertaram, né, o processo de industrialização dos limites impostos pela necessidade de acumulação de capital. Então essa industrialização ela teve sim uma forte presença do Estado, né?
E a gente precisa entender que muitas vezes a gente acha, né, que quando você tem empresa privada, você está pensando que o Estado ele não está intervindo, né? Mas, em muitos casos, é o Estado que cria uma legislação, é o Estado que regulamenta, inclusive, a própria possibilidade da iniciativa privada se expandir e se concentrar, por exemplo. Tá certo? Então, eu não sei se vocês já assistiram, tem na internet, né, um documentário em vários episódios que se chama Os Capitães da Indústria, um negócio assim, que é um documentário que para mim ele é meio falso, porque ele mostra a industrialização dos Estados Unidos baseada em grandes empresários, inovadores, empreendedores, visionários, mas não mostra o papel do Estado garantindo os investimentos desses empresários, criando as condições para que esses empresários concentrassem e fossem verdadeiros monopolistas de setores importantes, como a produção do aço, a produção do ferro, os transportes, as ferrovias, tá certo? Então, a gente nunca pode pensar numa dicotomia, Estado de um lado, empresário privado, empreendedor de outro, porque essas duas coisas, na verdade, elas estão alinhadas e muitas vezes as próprias condições de empreendedorismo são dadas pela regulamentação estatal, tá certo? Então, nunca não se pode subestimar, tá, o papel fundamental do Estado na economia. Ora, então, portanto, a gente tinha, né, que o setor de bens de produção viabilizou o setor de bens de consumo, ou seja, foram as ferrovias que garantiram demanda e integração de mercados para a expansão da indústria têxtil. Isso fez com que as industrializações atrasadas invertessem as etapas da industrialização. Foi primeiro o setor de bens de capital, para depois o setor de bens de consumo. E a gente teve essa descontinuidade dos mecanismos de financiamento que foram resolvidos através do financiamento ou através da intervenção do Estado em investimentos de infraestrutura ou garantindo, dando as condições para o surgimento das grandes companhias, viabilizando empréstimos externos, ou seja, garantindo, né, o ingresso de capital estrangeiro para esses investimentos, dando, portanto, acesso ao mercado internacional de crédito e também pelos bancos de investimentos. Ou seja, né, aqui tem uma frase que resume tudo. Bancos de investimento, importação de capitais, a formação da sociedade por ações e o apoio creditício do governo foram os instrumentos utilizados pelos países atrasados para impulsionar a industrialização. Ao findar esse processo de industrialização, a estrutura econômica dos Estados Unidos, da França e da Alemanha era qualitativamente semelhante àquela da Inglaterra, tá certo? Que mais? A possibilidade de transferência tecnológica, aliada à possibilidade desses países de desenvolver mecanismos para promover a industrialização, fez com que esses países aderissem ao padrão ouro-libra e aceitassem o livre comércio como forma de importar bens e receber os capitais necessários para a industrialização. Então aqui a gente consegue ver a conexão das industrializações atrasadas naquelas duas condicionantes que eu apresentei no começo da aula. A conjuntura externa, que é o capitalismo concorrencial, e a conjuntura interna, que é justamente os mecanismos de superação da estrutura feudal ou uma estrutura social não capitalista para uma estrutura que consegue absorver os avanços industriais, tá certo? Então, o capitalismo concorrencial, ele deu condições para que esses países, através do apoio, do auxílio estatal, adentrassem nesse comércio internacional, nesse livre comércio, participando desse livre comércio, importando não só produtos industrializados, mas importando a própria tecnologia para se industrializar. Tá certo? E aí, por volta de 1870, o que vai acontecer? Esses países já vão conseguir concorrer com a Inglaterra
na produção de artigos industrializados, ok? Então era isso, gente. Lembrando, então, essas industrializações atrasadas, elas dependem do ponto de vista externo do capitalismo concorrencial, ou seja, do fim dos monopólios, do fim do comércio colonial e da livre concorrência, e do ponto de vista interno, ele depende justamente dos países terem as condições para não só importar produtos industrializados, mas importar a própria tecnologia e fazer os seus processos de industrialização. Alguns países da Europa somente conseguiram importar as condições de industrialização. Outros países não. Outros países, como a América Latina, só conseguiu importar os artigos prontos, tá certo? E aí o que é fundamental é que esses países tiveram acesso a esse mercado internacional e conseguiram se beneficiar desse livre comércio, ok? Então, bom, basicamente é isso, e a partir das próximas aulas a gente vai entender o que é esse padrão ouro, o que é esse padrão ouro livre, e como que a Inglaterra conseguiu unificar do ponto de vista mundial não só o comércio, mas os sistemas de financiamento para garantir essa grande circulação de mercadorias, de bens industriais ao longo de todo o século XIX. Ok? É isso aí, gente. Obrigado.